E, gente, à medida que a gente começa a dar ouvidos ao que Deus quer nos mostrar, a gente começa a entender de fato os propósitos de Deus para a nossa vida. E aí, essa noite eu gostaria de falar para vocês, é algo que não é muito simples assim, que é um pouco difícil da gente conseguir fazer. Mas essa noite Deus tocou meu coração para que eu compartilhasse com vocês sobre o nosso falar. Sobre o que falamos, sobre como falamos, para quem falamos. Por que eu senti essa vontade imensa de compartilhar isso com vocês? Assim, como minha esposa gosta muito que eu compartilhe as coisas da gente, eu vou contar para vocês. Ontem, a gente chegou em casa, né? A gente trabalha muito, aí chegou em casa tarde, já era de noite. E a gente tem um estabelecimento comercial, e ela, amor, tu imprimiu os balancetes, os balanços, sei lá como é o nome? Os fluxos lá. Tu imprimiste os fluxos que eu pedi para você antes de você ir para lá? Imprimi. Qual dia tu imprimiu? 20, 18, 19. Aí ela fez, e o 13, 14, 15, 16 que eu pedi para você? Aí eu, não, é porque eu liguei para você naquele dia e lembrei que o dia 15 já tinha aqui em casa. E eu tinha pensado que tinha só até o dia 15. Mas eu errei. E na hora, por medo das consequências, eu não confessei que tinha me esquecido. Tentei enrolar a bichinha. E aí foi quando ela veio com aquela palavra dura sobre a minha vida. E eu disse, é verdade, irmão. Eu errei porque eu não soube dominar o meu falar, a minha linguagem. Então, nessa noite eu gostaria de pedir desculpa à minha esposa por ontem. Me perdoe. E eu queria começar essa noite confessando algo para você. Eu trabalho até às 7 da noite, sabe, galera? Aí, às vezes eu venho direto. Mas como hoje eu ia pregar, eu vou tomar um banho, né? Porque vai que vocês sentem aí debaixo o cheiro. Aí eu tomei um banho. Então, amor, diante de todo mundo, eu quero lhe confessar duas coisas. A primeira, eu tomei banho no seu banheiro. E a segunda, eu usei o seu creme de hidratação que você não deixa eu usar. Mas eu estou dizendo a verdade, palmas para mim por isso. Mas a minha esposa é fantástica. Se eu sentar do lado dela, ela faz... Aí pega minha cabeça assim, você usou meu creme. Vamos falar hoje sobre perdão. Porque é muito importante, a palavra do Senhor nos diz. Mas, gente... Mas eu vou dar um exemplo de novo sobre minha esposa. Eu estava vindo para cá, como Deus é bom, Deus faz tudo perfeito, né? Eu estava vindo para cá, atrasado, porque eu resolvi ir para casa tomar banho, fui no banheiro dela, fui usar o creme, eu tinha que esperar os 3 minutos. Como tinha que esperar os 3 minutos, eu acabei me atrasando. Aí o meu amigo Saulo foi lá em casa me pegar. E como eu estava atrasado, aí eu recebi 2 ligações. A primeira foi do meu amigo Mailton. Aí Mailton disse assim, e aí, meu irmão? Já terminou o louvor? Já. Daniel subiu agora, mas ele vai lá dar uma enrolada no pessoal, vai prolongar o tempo, para tu chegar, falar, pode vir tranquilo. Beleza. Desliguei. Aí minha esposa liga. Você está onde? O culto já terminou. Você tem que ir agora. Corra, corra. Gente, é formas de falar. Mas o recado era o mesmo. Porque eu precisava vir, que eu estava atrasado. Mas aí em Tiago 3, ele diz assim, cuidado para que não sejamos como mestres, porque seremos julgados com maior vigor. Aquele que domina a língua é tido como perfeito e domina todo o corpo. Então a gente já começa entendendo o seguinte: para o caba ter domínio, um autocontrole sobre a sua língua, o caba tem que ser descendente de MacGyver. Porque é um negócio arrochado demais, homem. Você ter aquele domínio perfeito, completo, é uma busca que devemos ter
a cada dia. E aí ele começa a dar vários exemplos de como os animais, né? Alguém aqui já deve ter andado de cavalo alguma vez, ou visto alguém andar, não é verdade? Galera, é muito diferente você andar no cavalo, segurando a crina, e você segurar na rédea. Na rédea você dá um totozinho para o lado, ele vai, um totozinho para o outro, ele foi, deu uma puxada, ele parou. Agora segura na crina, você arranca o cabelo do bicho, ele não faz nada. Porque aquele animal é dominado pela boca. Porque pela boca consegue se dominar todo o corpo. E daí a gente já começa a entender a complexidade que a nossa boca, no sentido do falar. E isso faz com que, galera, a gente precise de fato pensar sempre 2, 3, 4 ou 5 vezes antes de sair falando qualquer coisa. Porque assim como grandes barcos são conduzidos por pequenos lemes que vão no sentido em que o piloto deseja, assim como grandes bosques e florestas são incendiados por pequenas fagulhas, a nossa língua é considerada arma mortal. Claro que você não vai dar uma linguada e o cabo vai morrer, não é isso. Vamos focar no sentido que Deus quer para a nossa vida. Matei você, não é isso. A ideia aqui é que as nossas palavras têm um poder imenso para abençoar e amaldiçoar. E essa noite, eu queria trazer para vocês, assim, 3 pequenas ideias, para que a gente possa estar filtrando cada vez mais aquilo que nós estejamos falando para as pessoas ao nosso redor. Gente, a primeira coisa do nosso filtro, que eu queria que vocês decorassem mesmo. Vocês podem até anotar, não tem problema. Gente, acima de tudo, a primeira coisa que nós devemos fazer antes de falar qualquer coisa é verificar se aquele fato ao qual será dito é verdadeiro. Quantas e quantas discórdias, brigas, desunião não aconteceriam se simplesmente verificássemos se aquilo que falamos é verdadeiro. Eu vejo briga do seguinte sentido: uma menina chega para outra assim e faz: fulaninho está ficando com Maria. Tu não sabe, eles estão ficando. A mulher não diga que foi. Estou dizendo a você, eu tenho certeza absoluta que ele está ficando com Maria. Nina, como é que tu sabe? Nina, ele prestou um lápis a ela ontem. Galera, cadê a veracidade do fato? Quantas vezes a gente cria intriga, discórdia, briga, porque a gente não sabe nem o que a gente está dizendo. A gente não procura parar e dizer assim: é verdade? Será que isso de fato aconteceu? E o mal da mentira agora está nos Facebook, né? Porque você pode dizer que você está andando de helicóptero, você posta uma foto num negócio aéreo, todo mundo acredita. Irmão, a gente precisa buscar falar a verdade. Descobrir ou ter a certeza da veracidade daquilo que falamos. Vocês entenderam esse primeiro ponto? Ele é muito difícil? Não é. Devemos de fato nos precaver para que não sejamos a fagulha que vai botar fogo no bosque. Para que o nosso leme não venha desgovernar aquele navio que está todo mundo junto e vai todo mundo morrer. Então, galera, é pequeno, né? O detalhe é pequeno, mas as consequências são muito maiores do que a que a gente possa imaginar. Segunda coisa, anotaram a primeira aí? Anotaram? Tem um lapisinho aí na sua frente. Não precisa anotar, não. Se tiver no celular é bom para a gente poder estar depois recapitulando nas conexões. Segunda coisa, eu preciso de fato saber se aquela verdade agrada a Deus. Como assim? Deus não se agrada de toda a verdade? Claro, mas é mais ou menos assim: fulaninha, tu viste como José é feio? Pode ser verdade, mas e Deus vai se agradar de você estar falando mal da pessoa? Quem disse não? Obrigado, você está certo. A gente precisa saber se Deus, ele vai se agradar
daquilo que estamos falando. Aí você pode até dizer assim, então, por exemplo, uma pessoa, sei lá, vinha para mim e dizer assim, ei, tu acha fulaninho bonito? Se eu não achar, eu tenho que mentir. Não, você faz assim, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Gente, o Senhor, Ele tem um planejamento especial para cada vida. E quem sou eu para interferir em qualquer ação da vida dessa pessoa e falar dela para outra? Então, galera, Deus, Ele procura os corações que buscam agradar a Ele. E o nosso falar, muitas vezes, não tem agradado ao Senhor. Às vezes que nós desrespeitamos os nossos pais. Gente, de fato, vão ter momentos que os nossos pais tomarão atitudes que não vamos concordar. E talvez até estejamos certos. Mas agrada ao Senhor desonrar e desobedecer meu pai? Vocês estão conseguindo entender? Tudo bem se seu pai chegar assim para você e der uma ordem que não faz o sentido para você. Mas eu tenho que procurar saber se a minha resposta vai agradar a Deus. Se com ela eu vou estar desonrando, desobedecendo o meu pai. Porque, gente, a única coisa que a gente pode fazer, a única justificativa, por exemplo, para desobedecer pai e mãe, é se aquela ordem que foi nos dada desagradar a Deus. Tirando isso, galera, devemos honrar nosso pai e nossa mãe sem bamba nada. É e não é. Devemos sim estar agindo da forma que agrade o coração de Deus. Então, quando você estiver na sua casa, que seu pai mandar você fazer uma coisa, você ficar com raiva, vem aquele negócio dentro do seu coração, e você ficar com vontade de dizer umas coisas para ele, por mais que seja verdade, passe agora pelo filtro, se vai agradar o coração do Senhor. Entenderam o segundo ponto? Aí a gente vai agora para o terceiro. O terceiro, ele vai passou pelos 2 filtros lá, e agora nós vamos parar e pensar. Será que, sendo verdade, o Senhor se agrada daquela situação? A minha fala irá edificar outras pessoas? Gente, a Bíblia relatou o seguinte: pode uma fonte jorrar água doce e água salgada? Interrogação. Interrogação. Obrigado, Jacó. Não pode, cara. A água doce não vai jorrar água salgada nunca. E a nossa boca? Por que é que conseguimos com tanta facilidade trazer palavras de maldição e de bênçãos? Porque às vezes a gente vem para o culto e começa a bendizer o Senhor. E começa a dizer, Deus te abençoe. Glória a Deus. Aí quando sai lá fora, meu irmão, vê se aquela nega ali, de rocha, vê se, ei, mas aquele bicho ali está por fora, eu vou quebrar o bicho. Irmão, a gente só serve a um Senhor. Não servimos a 2. Então, preciso de fato verificar se o que eu vou dizer edificará a vida da outra pessoa. Se aquilo que vai sair da minha boca vai gerar na vida de outras pessoas discórdia, se vai gerar tristeza. Em outras palavras, é o negócio do bullying, meu irmão. É o negócio do bullying. O bullying muitas vezes não está relacionado a uma mentira, sabia? O bullying, muitas vezes, ele pode estar até relacionado a uma verdade, mas que não traz nenhuma edificação para a vida do outro. Vivenciamos casos, seja em acampamento ou em escola, em diversos outros lugares, que as pessoas trazem à tona problemas familiares dos outros,
às vezes dificuldades de relacionamentos, às vezes o simples fato de que alguém perdeu algum parente, de que alguém não consegue comprar o mesmo telefone que você. E, gente, qual é a edificação que eu trago em minimizar o outro? Eu tenho, assim, eu glorifico de fato a Deus, porque muitas coisas que eu tenho trabalhado nas minhas aulas com as crianças pequenas têm me feito refletir de maneira assim excepcional. E aí, no livrinho delas, há uma história. Eu gosto muito da história. Aí na história há um macaco e um grilo. E o macaco e o grilo são muito amigos. E eles estão na Floresta Viva. O nome da floresta é a Floresta Viva. E aí nessa Floresta Viva tem um cara chamado Professor Corujão. Ele é tipo o pastor da floresta, sabe? Muito bom. E aí naquele momento eles começam nas suas brincadeiras e quem é mais inteligente, o macaco ou o grilo? Ah, porque o cérebro do macaco é maior. Ah, então se fosse por tamanho, o elefante era mais inteligente que você. Aí eles começam a discutir. E aí chega um momento que chega a coruja, que é como se fosse o pastor. E aí ele diz uma frase que naquele momento eu me encantei. Chorei com os meninos. Não chorei não. E eu me encantei. E ele disse assim: uma das maiores mentiras que dizemos ao afetar ou ofender as outras pessoas é imaginar que com isso nos tornaremos melhores. O olho de Ângela é azul. Se eu chegasse assim e dissesse assim para ele: meu irmão, que olho feio da molesta, o meu ia ficar mais bonito? Aí às vezes a gente tem essa intenção, diminuir o outro para que eu pareça ser melhor. Se eu apontasse o dedo agora para Renan assim e dissesse assim: pia, que bicho pequeno, eu ia ficar maior. Se eu ficasse, meu irmão, eu tinha dito que ele era um anão umas 20 vezes já. Meu irmão, mas eu diminuir, não, fiquem para mão um pouquinho. Mas eu diminuir a outra pessoa não vai me fazer ser melhor. Eu olhar para Renan e dizer que ele é pequeno não vai me fazer crescer. Porque Renan é alto. Então, galera, a partir do momento que a gente traz para a nossa vida, verificar se é verdade, procurar saber se Deus se agrada, e se o que eu falarei edificará outras pessoas, acho que 99,9% das discussões, das brigas, das mungangas, e como diria minha mãe, das pessoas que ficam arengando, e arengando é peso mesmo, né? Que ficaria arengando, meu irmão, ia acabar. Então, galera, de fato, eu queria muito que essa noite a gente saísse daqui com esse simples ensinamento. Sabe? A ideia da palavra que Deus quis trazer para a gente hoje não era assim que a gente, sabe, tivesse um arrependimento profundo. Não, hoje Deus quer dizer assim para você: cuidado com a sua língua, cuidado com o que você causa ao falar, mas entenda que existem maneiras de controlá-la. Existem maneiras de usá-la a favor de Deus, para abençoar e não amaldiçoar. E essa noite a gente vai sair com isso na cabeça. Verificar se é verdade, se agrada a Deus. E o terceiro é o quê? Se edifica os outros. Eu já fico extremamente feliz se nessa noite você conseguir iniciar a prática disso na sua conexão, na sua casa, na sua escola amanhã. E a gente, nesse momento, galera, a gente tem que ser humilde o suficiente para reconhecer, assim como a Bíblia nos diz, que ninguém é suficientemente perfeito para que domine a sua língua ao ponto de que ela haja exclusivamente como um foco perfeito, sabe? Mas devemos, pela humildade, solicitar a Deus que Ele venha a nos capacitar para cada vez mais, que a gente venha conseguir que o nosso falar não cause tristeza, não cause dores, não cause angústia, não cause ansiedade. Pelo contrário, que através do nosso falar, que o Espírito Santo possa levar palavras de bênçãos, de conciliação, de pacificação e de edificação. Que
Que a gente de fato, galera, essa noite saia sedento para conseguir utilizar a nossa boca para glorificar a Deus. Amém?